Olá, vamos começar mais uma aulinha aí, né, de geometria. É a última, tá? Depois a gente vai começar a entrar nos temas do terceiro ano. Então essa é a 12ª aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. O tema vai ser geometria e vai ser aquela tabelinha lá dos ângulos notáveis, né, que nós estudamos o ano passado. E esse ano, tanto para a prova da AP, quanto para algumas questões do Enem que eu coloquei aí, a gente vai fazer. Daquela lista de geometria plana, nós vamos fazer a questão número 9, que está no Enem 2017. Tá? Aí a gente vai usar esse tema de ângulos notáveis, certo? Então, só para dar uma lembradinha aí, o que é esses ângulos notáveis, por que é tão importante saber do 30, 45 e 60, eu coloquei aqui o círculo, né? Tem até as medidas que eu acho que vocês já devem lembrar assim vagamente, a gente fez até no começo do ano, tá? O meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e tal, tanto do seno como o cosseno, mas o mais importante nesse círculo é chamado de ciclo trigonométrico, tá? Então, assim, o mais importante, além de lembrar essas partes, porque aquela escala de pi radiano vocês não vão usar do ano passado, tá? Mas desse ano, o que vocês precisam lembrar é essa parte aqui, ó, o 30 graus, que é o primeiro ângulo notável. A gente percebe que, pegando aqui na escala, né, da régua aqui do seno, a gente percebe que é o mesmo valor de 150, que é o mesmo valor de 210 graus e que é o mesmo valor de 330. Ou seja, sabendo esse, eu vou saber que é o mesmo que esse. Aqui só vai estar na parte negativa, né? Pensando no eixo de coordenada x aqui, ou y, tá? Só para lembrar, o zero está no centro, o que está acima positivo, o que está abaixo negativo, tá? Então, sabendo esse, eu consigo perceber os outros. Por isso que chama notável. Notável é no sentido de perceber, tá? Eu noto aquele, eu percebo que os outros são iguais. O de 45 é a mesma coisa, tá vendo? 45 é o mesmo, olhando aqui pelo eixo de, vamos chamar de y, tá? Que às vezes eu não lembro. Então, assim, olhando por esse eixo, o ângulo de 45 graus, ó, é o mesmo que 135, tá aqui na parte de baixo 225, o outro 315 é o mesmo. O de 60 graus é o mesmo que 120, olhando lá na parte de baixo no círculo trigonométrico 240, 300 é a mesma coisa. Ou seja, o que a gente precisa saber aí? Se a gente conseguir estabelecer uma relação para o de 30, de 45 e de 60, a gente já sabe de todo. O que vai mudar é que alguns pode ser o mesmo ou pode ser negativo, mas o valor é o mesmo. Tá? Então a gente precisa lembrar dessa parte aí, é um conteúdo do segundo ano do ensino médio. Então nós vamos lembrar como que chega naquela tabelinha dos ângulos notáveis, né? Então olha lá, os ângulos notáveis são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60, tá? Então a gente nota, a gente percebe que, sabendo esse, a gente consegue calcular qualquer um dos outros aí, tudo bem? Então aí nós vamos construir aquela tabelinha dos ângulos notáveis, tá? E aí nós vamos fazer o exercício número 9, usando aquela tabela. Daria para fazer usando a altura do triângulo equilátero, mas eu preferi fazer dessa maneira, para vocês lembrarem, né, a tabelinha dos ângulos notáveis. E também, porque algumas questões aí da prova da AP vai precisar saber os valores dessa tabela. Tem que decorar, tem a musiquinha lá, não sei o que, né? Para ETEC, para o Enem, tem que saber ela de cor, tá? Além de saber as relações trigonométricas. Então nós vamos lembrar como chega naquela tabelinha. Vou fazer a resolução dos valores aqui na lousa, tá?